A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e irmãs, é uma felicidade poder falar com os irmãos mais uma vez nesse dia e espero e desejo que todos vocês e seus familiares estejam bem, desfrutando de saúde, de paz e sendo sustentado pela boa mão poderosa do nosso Deus. Queria compartilhar com os irmãos um texto da Palavra de Deus e uma breve reflexão. O texto se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, e o versículo de número 5 a seguir, que vai nos dizer assim, essa minha tradução é na linguagem atualizada de hoje, e vai falar assim: Quando Jesus entrou na cidade de Cafarnaum, um oficial romano foi encontrar-se com ele e pediu que curasse o seu empregado. E ele lhe disse: Senhor, o meu empregado está na minha casa, tão doente que não pode nem se mexer na cama. Ele está sofrendo demais. Eu vou lá curá-lo, disse Jesus. O oficial romano respondeu: Não, Senhor, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Dê somente uma ordem e o meu empregado ficará bom. Eu também estou debaixo de autoridade de oficiais superiores. E tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, venha cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isto, e ele faz. Quando Jesus ouviu isso, ficou muito admirado. E disse aos que o seguiam: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. E digo a vocês que muita gente vai chegar do leste e do oeste e sentar-se à mesa do reino no céu com Abraão, Isaque e Jacó. Mas as pessoas que deviam estar no reino serão jogadas fora na escuridão. Ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Jesus disse ao oficial: Vá para a sua casa, pois será feito como você crê. E naquele momento o empregado do oficial romano ficou curado. É uma passagem por demais conhecida de cada um de nós, que já estamos na casa de Deus, servindo a Deus por muitos anos. Mas também ela é muito atual, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia nas nossas vidas. E quando eu meditava nesse texto, num desses dias de devocional que faço, me chamou a atenção o centurião, ou esse homem romano, esse oficial romano. Numa outra passagem, em Lucas, capítulo de número 7, se não me falha a memória, vai se tratar dessa mesma passagem. Lucas dá uma riqueza de detalhes também, e vai dizer que quem intercede por esse homem, e não há uma contradição entre os textos, os próprios amigos judeus e seus outros amigos, dizendo que esse homem ele era muito bom para o povo. E ele era um homem justo, ele era um homem bom, ele tinha feito uma sinagoga para os judeus, ele ajudava muito o povo. Então eles, vendo a angústia daquele homem, daquele oficial, eles vão até Jesus e rogam a Jesus pela vida do seu servo, do seu trabalhador, do seu empregado. E então aquele homem, ao ver Jesus se aproximando da casa, ele sai de dentro da sua casa e vai ter com Jesus reiterando esse pedido através dos seus amigos. E aqui Mateus ele já dá uma versão já no fato de quando Jesus está próximo da sua casa para fazer esse milagre. Mas o que nos chama a atenção é que esse centurião ele tinha uma fé que deixou Jesus admirado. Ele entendeu quanto que Jesus era excelente. E também ele reconheceu a autoridade de Jesus, que não era uma autoridade humana, mas era uma autoridade muito superior a qualquer outro tipo de autoridade que ele já tinha visto nessa terra. Porque ele mesmo diz que ele era um homem sujeito a muitas autoridades, mas que também ele tinha autoridade, porque ele podia pedir para alguém fazer algo e esse alguém fazia. Então ele entendeu que ele sendo uma autoridade, a autoridade dele não era superior ou igual ou semelhante à autoridade que existia na vida de Jesus. Ele reconheceu que Jesus era excelente e que a sua autoridade ela não vinha de algum reino humano, mas sim que ela vinha da parte de Deus.
E nós nos admiramos da fé desse homem. Porque, primeiramente, ele não estava pedindo para si mesmo, mas ele estava pedindo para um dos seus empregados. Então, a fé desse homem, ela vai nos mostrar algumas coisas que, nesses dias em que nós estamos vivendo de tanta dificuldade, nós temos que evidenciar uma fé como essa, que vai chamar a atenção de Jesus, que vai fazê-lo se admirar da nossa atitude ou nossas atitudes de fé. Veja que esse homem, ele evidenciou sua fé, e uma fé que deixou Jesus admirado, porque pelo menos nós vamos ver aqui 4 coisas que evidenciaram esta fé deste homem e que fez Jesus se admirar. Primeira coisa é que ele tinha um amor afetuoso, um amor que excedia aquela normalidade de então, naquela época, das pessoas se relacionarem. Quando que nós poderíamos ver como algo normal um centurião se importar com um dos seus empregados? Dificilmente nós vamos ver isso em outro centurião. Mas este homem, ele tinha um amor muito afetuoso por aqueles que estavam ao seu comando, não somente por eles, mas como vamos ver no relato de Lucas, que ele também se importava com o povo judeu, o qual estava sendo subjugado por Roma. E ele também tinha um amor por Deus, pelo Deus dos judeus. Porque ele vai até Jesus na certeza de que Jesus poderia resolver a causa do seu empregado. Ele poderia curar o seu empregado. A segunda coisa que nós vamos ver é uma humildade extraordinária. Porque ele era um oficial, ele era um homem estimado, ele era um homem de autoridade, ele era um homem que tinha mais de 100 pessoas, ou cerca de 100 pessoas ao seu comando. Mas quando Jesus diz para ele, eu vou entrar na sua casa, eu vou até ele, vou curá-lo, aquele homem diz assim, eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Eu reconheço quem eu sou, eu reconheço que eu sou um pecador, eu reconheço que eu não sou digno de que tu entres na minha casa para curar o meu servo. A sua fé, primeiramente, mostrou amor pelo próximo, pela nação judaica e por Jesus Cristo. Segunda coisa é que ele se humilhou, ele tinha senso de humilhação e era uma humilhação extraordinária, porque ele era um oficial, ele podia exigir até mesmo que Jesus fosse até a casa dele e orasse por aquele seu empregado. Mas ele reconheceu, eu estou falando com aquele que é Senhor dos senhores, é aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, é aquele que cura, é aquele que acalma a tempestade, é aquele que faz milagre, é aquele que veio da parte de Deus. Então ele se humilhou e disse, eu não mereço que tu entres na minha casa. A terceira coisa, melhor dizendo, ele tinha uma consideração prioritária por Jesus. Ou seja, ele reconheceu que Jesus era alguém que deveria ser considerado e reverenciado. Porque ele também diz assim, tu és maior e mais importante do que eu. Ele não disse isso diretamente, mas ele quis dizer assim, eu tenho autoridade, eu peço, as pessoas fazem, mas Senhor, a tua autoridade é maior do que a minha, então tu és maior do que eu. Então eu considero que tu és a prioridade, não há outro que possa resolver a situação do meu empregado que não seja tu. E nós vamos ver ainda a confiança ilimitada. Aqui é um ponto importante da nossa fé. É de não limitarmos o poder e o agir de Deus. Veja que aquele homem diz assim, hoje nós podemos falar a mesma coisa porque este homem naquele dia, esse oficial, tomou essa decisão. Senhor, tu acabaste de curar um leproso, tu tocaste naquele leproso, tu fizeste um contato pessoal. Mas eu creio que tu tens poder para dizer apenas uma palavra ou dar uma ordem e o meu empregado será curado. Veja que ele confiava de fato no poder de Deus através do Espírito Santo na vida de Jesus, onde ele operava os milagres. Ele não precisou que Jesus entrasse na sua casa e impôsse as mãos sobre o seu empregado. Ele creu, melhor dizendo, que uma palavra de Jesus, uma ordem, era suficiente para o seu empregado ser curado. Isso mostra uma confiança ilimitada, ou seja, ele não limitou o poder de Jesus a um toque, mas a uma palavra ele sabia que Jesus poderia curar o seu empregado. E a última coisa, a quinta
a quinta situação, ou evidência da fé daquele homem, é que quando Jesus disse a palavra e disse, vá, que assim seja feito conforme aquilo que tu tens pedido. Ele não foi duvidando, pensando, era melhor eu ter pedido para Jesus entrar e colocar as mãos, eu acho que seria mais correto, eu acho que seria mais eficaz. Não, ele simplesmente obedeceu e teve fé na palavra liberada da boca de Jesus para a vida dele e do seu empregado. E ele foi, e quando ele entra na casa, ele encontra o seu servo, seu empregado, curado, restabelecido na sua saúde. O resultado é que ele alcançou aquilo que ele havia pedido a Jesus. A aplicação para nós é que Jesus se agrada de quando nós temos um tipo de fé que não visa apenas a nós mesmos, mas que visa aqueles que estão ao nosso lado, o nosso próximo. Hoje, pensando no contexto em que nós estamos vivendo, que pensa também no todo e não apenas naquilo que é propriamente nosso, ou meu, ou teu. A fé em Cristo tem que evidenciar nas nossas atitudes na vida diária. Ou seja, não é uma fé apenas de resultado. Não é uma fé apenas de nós orarmos agora e Jesus fazer imediatamente. Não é uma fé resultadista, mas é uma fé consciente de que Deus está no controle de todas as coisas, de que Jesus governa este mundo e de que nada acontece sem o consentimento, a permissão de Deus. E que em tudo que Ele faz existe um grande propósito. E também viver, essa fé em Jesus deve nos levar a viver um amor profundo, em amor profundo por Deus, pelo nosso Criador, por aquele que criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. E também viver em amor pelo nosso próximo. Nunca o amor ao próximo foi tão importante como nos dias de hoje. Porque quando nós cuidamos de nós mesmos, nós estamos cuidando do nosso próximo. Quando nós seguimos as orientações, nós estamos cuidando também do nosso próximo. Nós estamos nos preocupando com tudo. Também sentir um estado de indignidade, de nós nos humilharmos, de nos ampararmos na misericórdia de Deus. Não é possível, diante de um quadro qual nós estamos vivendo no dia de hoje, ainda nos sentirmos orgulhosos ou termos um orgulho próprio e presunçoso de exigir alguma coisa de Deus. O momento é de nós nos humilharmos, como diz o texto em 2 Crônicas 7,14, se humilhar diante de Deus e clamar pela sua misericórdia, para que Ele nos guarde, para que Ele guarde esse país, para que Ele guarde as vidas que estão mais vulneráveis, para que Ele tenha misericórdia de nós. Então a nossa fé nos leva a ter esse senso de humildade, de nos sentir indignos, mas de recorrer à misericórdia de Deus. Uma outra coisa que a fé deve nos levar ou a ter essa atitude é de Jesus Cristo ser o centro da nossa vida. Nunca foi mais urgente do que nos dias de hoje, de fazer Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Trindade Divina, ser o centro da nossa existência. Deus está nos mostrando que aquele verso que está no Salmo dizendo assim, se ele não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Nós somos os sentinelas, devemos fazer a nossa parte, mas se fizermos apenas a nossa parte, talvez não seja suficiente. Mas quando Deus nos diz assim, se confiarmos na sua palavra, nós estamos vigiando e não será em vão, porque além da nossa vigilância, o Senhor está guardando a nossa vida e a nossa cidade. E confiar em Cristo sem reserva alguma. Meus amados irmãos, confiemos em Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. Ele é aquele que deu a sua vida por nós. Ele nos comprou, Ele nos redimiu, Ele nos ofertou a salvação, a reconciliação com o Pai. E não é possível que Jesus vá nos deixar perecer, mas Ele há de nos sustentar, Ele há de nos guardar, Ele há de nos fazer por esse mar bravio, fazer passar por esse momento de mar bravio, e nós chegarmos do lado de lá e cantarmos o hino da vitória. Então, nesse dia, ao ouvir esse devocional, que você possa evidenciar a mesma fé desse homem. Primeiramente, ele reconheceu que só Jesus poderia fazer algo pela vida do seu empregado.
Segundo, ele vai ao encontro de Jesus, ele se humilha, ele confia que Jesus tem o poder para resolver o seu problema. Mas além de Jesus ter ele saber que Jesus tinha condições de resolver o seu problema, ele não precisou que Jesus fosse até o seu empregado. Ele creu na palavra que saiu da boca do próprio Cristo. Que seja para nós suficiente a sua palavra. Que nós sejamos sustentados pela palavra de Deus. Leia a palavra, confie na palavra, viva pela palavra. E assim nós evidenciaremos uma fé que nos faz amar a Deus acima de todas as coisas, fazer dele o centro da nossa vida, amar ao próximo, sermos solidários, repartirmos aquilo que temos com aqueles que não têm, orarmos e clamarmos por esse mundo, pela nossa nação, não entrarmos em vãs discussões, mas dobrarmos os nossos joelhos e clamarmos: Senhor, tende misericórdia de nós, não nos deixe perecer. A certeza que temos é que o Senhor não vai nos deixar perecer, mas sustenta-nos no meio desta pandemia, de todas as situações que ela vem, que através dessa pandemia vem ocorrendo no nosso país. E não vamos temer o futuro, porque a palavra do Senhor diz assim: olha, se Ele cuida dos pássaros, se Ele cuida dos lírios do campo, quanto mais de vós Ele vai cuidar de vocês. Pode ter certeza que o Senhor está velando pela minha e pela tua vida. E confiemos no Senhor que em um breve tempo, um breve período de tempo, tudo isso vai passar. E que nós possamos evidenciar essa fé para nós mesmos, para a nossa família, para aqueles que estão perto de nós. E que possamos então evidenciar Cristo na nossa vida. Então siga o exemplo desse homem. Tenha uma fé que evidencia amor, humildade, confiança e que não duvide da palavra de Deus. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Quero fazer uma breve oração. Bendito Jesus, aqui estamos diante da tua presença, sempre confiando na tua palavra. Ela é suficiente para nós atravessarmos, ó Pai, este período. Pai, que a nossa fé seja alicerçada única e exclusivamente na tua palavra. Pai, que ao ouvirmos, ó Deus, tantas coisas que são noticiadas, que nada disso, Senhor, possa nos remover da confiança que temos em Ti. Que nós somos amados pelo Senhor, que o Senhor cuida daqueles, ó Pai amado, a qual o Senhor criou. Meu Deus, e a Tua igreja, a qual o Senhor morreu por ela. Pai bendito e santo, guarda, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, para que nós não venhamos perder a nossa paz e a nossa comunhão contigo e a alegria do Espírito Santo e da salvação na nossa vida. Pai, pedimos a Ti que o Senhor guarde a cada um de nós, os nossos familiares, amigos. Pai, que no período breve de tempo possamos, ó Deus, sair dessa tormenta e vermos, ó Deus, mais uma vez o sol brilhando, Pai amado, e o caminho à nossa frente para nós prosseguirmos. Pedimos em nome de Jesus, perdoa-nos as nossas falhas, os nossos erros, os nossos pecados e ajuda-nos, ó Pai, a prosseguir. Assim te pedimos confiando em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe em Cristo Jesus, sempre à disposição de cada um dos irmãos. Não hesitem em nos ligar e nos procurar em qualquer necessidade. Um abraço a cada um de vocês. Que Deus os abençoe.